Uma profissão que devia ser motivo de orgulho. Polícia! Polícia! Mas que é um risco constante para os profissionais que optam por essa carreira. No primeiro momento que eu entrei numa comunidade, no momento que eu pisei, que eu comecei a ver os tiros, naquele momento ali me deu vontade de desistir, sair, largar a polícia e ir embora. Vira aí, irmão! Cadê o piloto do blindado? Tá aí? Bota no blindado aí, bota no blindado! Diariamente, durante as atividades de trabalho e também nas horas de folga, o perigo para eles faz parte da rotina. Um policial que está na rua, de bermuda, porque naquele dia ele não está trabalhando, se identificado, por exemplo, num crime de roubo, matam ele. Ser policial no Brasil é estar exposto à violência nas mais variadas formas. Vai, 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 vai! Você se depara com coisas que você nem imagina, assim, em todo tipo de situação. Ao crime que se especializa e se reinventa numa velocidade assustadora. O crime está cada vez mais organizado e estruturado no país. E a incerteza de sair de casa todos os dias e não saber se vai voltar. Você sabe que você saiu, mas você não sabe se você vai voltar vivo, se vai acontecer alguma coisa. Viatura! Viatura! Bota no blindado, bota no blindado! As abordagens imprevisíveis. Os conflitos armados. Os encontros com criminosos de alta periculosidade. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados. Não vai, vai outro, vai outro, vai rapaziada, vai sem esculacho, pode ir, vai. Policiais muitas vezes são alvos fáceis quando estão em serviço. O risco de vida assim, a gente tem que lidar todo dia. Mas a situação pode ser ainda pior na hora de voltar para casa. O maior perigo do policial militar é na sua folga. De tirar o uniforme e encarar o mundo como uma pessoa comum. Às vezes todo mundo que está ao seu redor se torna suspeito porque você nunca sabe de onde vem a injusta agressão. Muitos policiais preferem esconder a identidade com medo de retaliações. Ataques que podem pegá-los desprevenidos e deixá-los sem ação. Então, a primeira vez que eu precisei apertar o gatilho, entendeu? Eu tive 3 segundos para pensar. Ou eu morro, ou eu vou ter que dar o tiro. Como o caso recente do PM Fabrício Santana, que perdeu a vida ao revelar que era policial dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Nem sempre trabalhando em condições ideais, lidando com a frustração da falta de reconhecimento e às vezes com jornadas longas de trabalho. Como fica a saúde mental desses profissionais? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E qual é o impacto de tudo isso nas famílias de quem convive com esses policiais? Por melhor que seja que ele vá trabalhar de dia, estando interno, sempre tem um risco, né? Porque tem muita gente malvada nesse mundo de hoje. Por que eles escolhem essa profissão? Quais são as lembranças que ficam? A violência hoje é desenfreada. Os traumas e como superá-los? Uma cena impressionante marcou a manhã na região da Penha, zona norte do Rio. Mais de 60 corpos enfileirados. Uma comunidade de luto e sentindo de perto o cheiro da morte. Quem é que protege aqueles que devem nos proteger? Ninguém vai parar a gente. Veja agora no SBT Repórter. Olá! O SBT Repórter de hoje vai falar sobre a difícil jornada daquelas pessoas que escolheram seguir a carreira de policial.
Como se não bastassem os riscos inerentes à profissão, esses homens e mulheres precisam aprender a conviver com o medo constante de sofrer retaliações, dentro e fora do trabalho. A preocupação desses profissionais é tamanha, não só consigo mesmo, mas também com os familiares que estão em volta, que nenhum entrevistado que aceitou dar um depoimento para este programa se sentiu seguro de mostrar o rosto. Um trabalho que deveria ser celebrado, mas que precisa ficar escondido para que não aconteça novamente o que aconteceu recentemente com um policial que saiu para visitar a família, mas não voltou mais para casa. O delegado que investiga o caso afirma: o PM Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi condenado à morte pelo simples fato de ser policial e de estar no lugar errado, na hora errada. Quinta-feira, 7 de janeiro, Fabrício visita a família em São Paulo. É visto pela última vez próximo à comunidade Horizonte Azul, que fica na região da represa Guarapiranga, zona sul da capital. Antes de desaparecer, ele liga para o irmão e relata que está em risco depois de ter se desentendido com um homem que ameaçou revelar a todos que ele era policial militar. A partir daí, o PM não é mais visto. Na quinta-feira, dia 8, o carro dele é encontrado vazio e completamente carbonizado, em uma área de mata em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Rua Richard Arnold Beck. Bem no comecinho, ó, Ford K. Enfiaram o carro no meio do mato e picaram fogo. Começam então as buscas pelo cabo Fabrício Santana. Nós conseguimos algumas outras imagens de monitoramento do município de Embu-Guaçu, onde já havia uma notícia de que em uma região de mata, ali no município de Embu-Guaçu, teria sido desovado o corpo do policial. Nós não sabíamos até então o local exato, sabíamos que seria ali naquela região, no bairro do Cipó, em Embu-Guaçu. No sábado, dia 10, mais de 80 agentes procuraram pelo policial militar com a ajuda de cães farejadores. A operação começa em terra, é ampliada para a água. A polícia recebe denúncias anônimas. Chega até uma casa onde o PM teria sido visto. Nós tivemos, durante as diligências, informação de que o veículo que trouxe o corpo seria um Gol, até por um dos indivíduos presos que falou: olha, eu não sei onde está o corpo, não sei onde foi enterrado, mas eu levo vocês próximo. E ele trouxe, nós viemos com ele aqui nesse bairro. Só que, como é uma área muito grande, nós não localizamos. E durante as investigações nós tivemos informações fidedignas que esse carro teria passado uma noite aqui nesse sítio. No domingo, dia 11, o corpo de Fabrício Santana é localizado. Tinha uma notícia crime, né, uma denúncia anônima de que o corpo estaria aqui. Porém, como vocês podem ver, né, é uma área muito grande. Então a gente, né, utilizou-se das equipes do COI, né, com essa especialidade deles em patrulhamento em local de alto risco e em local de mata, juntamente com uma ferramenta muito útil que é o canil do choque, que também fez esse trabalho de identificando o odor e direcionando as nossas equipes, né? Então ele foi estreitando os locais de busca. Então, conforme a gente foi averiguando aqui nesse local, o cão foi orientando e as equipes, os policiais do COI, eles acharam a cova propriamente dita. Encontraram um local onde tinha uma terra remexida, chamaram o cão pelo odor. Ele deu essa confirmação de que possivelmente teria um corpo ali, possivelmente do policial. Então foi feito uma breve escavação ali para realmente confirmar, onde foi encontrado
né? Esse corpo foi encontrado. Após a análise das impressões digitais, a identificação do corpo é confirmada. Ele estava de calça preta? Parecia uma calça jeans, não lembro na imagem. Eu lembro que era uma camiseta vermelha. Depois de apresentar contradições, ao prestar depoimento, o proprietário do sítio, André Colombo Dias, tem a prisão temporária decretada. Nós identificamos que o André também teve participação, pelo menos nos atos de ocultação do cadáver. Ele não só cedeu o próprio sítio, né, para que o corpo fosse ali enterrado, como também, segundo o que nós apuramos por meio de depoimentos, teria até auxiliado, né, a remoção do corpo do policial que estava no porta-malas do Gol, o Gol Prata, teria auxiliado essa remoção e levado o corpo dele até os fundos do sítio onde foi realizado o sepultamento ali sumário, né, clandestino. As investigações apontam também outras 3 pessoas que teriam alguma relação com a execução de Fabrício. Segundo as autoridades, o policial participava de uma confraternização com um amigo na zona sul da capital, quando um dos suspeitos, Riclésio, decidiu usar drogas e foi repreendido por Fabrício. O Riclésio puxou um pino de cocaína na madrugada para cheirar. O Mike não aceitou. E aí o Mike levantou os panos. Aí esse Riclésio começou a bater boca com o Mike. Entendeu? Só que aí o Mike se apresentou, mano. Aqui é a polícia, caralho. Aí onde o negócio engrossou. Riclésio então deixa o local e delata a presença do PM para os integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Em seguida, Isaac, amigo de Fabrício, que o acompanhava no evento, recebe a ordem de levar o policial militar para dentro da comunidade. Chegando lá, o policial teria sido desarmado pelos membros ali da criminalidade local, arrebatado e levado para um lugar, né, que a gente ainda está investigando, não existe ainda um positivo, né, um fator determinante para a gente dizer que foi no local X, mas as investigações estão correndo para determinar que local foi esse. E nesse local teria ocorrido um julgamento sumário e o policial teria sido condenado à morte. Pelo simples fato de ser policial e de estar, vamos colocar, no lugar errado, na hora errada. Fabrício teria sofrido um golpe na cabeça e sido estrangulado. Além de Riclésio e Isaac, Gleison Dias também é detido. Ele foi detido, foi trazido até aqui a delegacia, foi interrogado também e acabou admitindo a participação nos atos de descarte do veículo, inicialmente. O carro de Gleison foi flagrado circulando pela região da comunidade minutos antes do carro de Fabrício ser incendiado. E no porta-malas do veículo foram encontrados galões com cheiro de gasolina utilizados para queimar o veículo do policial militar. Qual foi a participação dele? Ele foi dirigindo o veículo Corsa, né? Um outro indivíduo ainda não identificado foi dirigindo o veículo da vítima, foram até essa região de mata, aqui no Jardim Mombaça, Itapecerica, descartaram o veículo, colocaram fogo no veículo e em seguida ele, esse que é o Gleison, né? Conhecido como Gato Preto, ele teria dado carona para o indivíduo que estava dirigindo o carro da vítima no retorno. A polícia ainda investiga outras pessoas que podem estar ligadas à execução de Fabrício. O policial que estava há mais de 10 anos na corporação, que ia casar no dia seguinte se não tivesse sido executado e que acabou no lugar errado, na hora errada. A execução do PM reacendeu o alerta sobre como opera à sombra da lei o chamado Tribunal do Crime. São instituições totalmente fora da lei, a par de toda, longe de qualquer previsão legal e que aplicam penas completamente arbitrárias. Isso normalmente é associado a organizações criminosas, como por exemplo o PCC, o Comando Vermelho.
Os julgamentos sumários ordenados pelas facções são cada vez mais frequentes. A comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, é considerada uma espécie de corte do chamado Tribunal do Crime, comandado pelo PCC. A maioria das execuções passa pela região, segundo a própria polícia. Muitas vezes são crimes muito bárbaros, são crimes que realmente assustam aquela comunidade justamente para levar esse recado. Olha, quem fizer esse tipo de conduta, essa mesma postura, vai ser repreendido de tal forma. Eles denunciam, né, acusam, julgam e executam uma pena que não existe no Brasil, que é a pena de morte. Nem em situação de guerra. Em guerra declarada de um país contra o outro, isso é permitido. Na opinião de especialistas em direito, um tribunal do crime nada mais é que um grupo de extermínio. A dificuldade em combater essa estrutura está relacionada ao grande poder econômico e ao alto grau de armamento dessas organizações criminosas. O procurador de Justiça aposentado com mais de 30 anos de atuação no Ministério Público de São Paulo defende penas maiores, o combate à lavagem de dinheiro e uma resposta à morte do PM. Ele é um profissional do Estado, remunerado com o nosso imposto, não é? Então, assim, é uma afronta. O Estado tem que dar uma resposta forte, poderosa, levá-los a um tribunal de justiça legítimo, coisa que eles não fazem. Como é entrar pela primeira vez numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas? Qual é a sensação de dar o primeiro tiro? Você vai ouvir agora relatos de policiais que sentiram isso na pele. Eles também vão revelar o medo e as preocupações que sentem quando não estão em serviço, mas pelo simples fato de serem policiais. Se o primeiro dia de trabalho dá um frio na barriga de qualquer pessoa, imagine na de um policial. Minha primeira ocorrência ela foi um assalto que eu presenciei. E aí nessa de presenciar um assalto eu acabei reagindo, né? E houve aí uma troca de tiros, o indivíduo acabou sendo baleado, né? E na hora eu fiquei bem mal. Tive o apoio dos amigos, conforme chegava o apoio, né? E eu fiquei bem mal, algumas noites sem dormir, foi um pouco difícil para mim lidar com aquilo. Tratamento psicológico, tudo, mas depois eu consegui superar, consegui seguir em frente. Minha primeira ocorrência como policial, entendeu? Foi assim, primeira vez, eu era bem recruta mesmo, tive medo, entendeu? Tive medo. E graças a Deus tinha um companheiro que era bem mais antigo do que eu e conseguiu acalmar meus ânimos, né? Primeiro momento que eu entrei numa comunidade, que foi no Morro da Pedreira, e no momento que eu pisei, que eu comecei a ver os tiros, naquele momento ali me deu vontade de desistir, sair, largar a polícia e ir embora. Porque a gente vê muito pela televisão, ouvi falar, mas quando a primeira vez que eu estava na linha de fogo ali, eu vi que realmente a coisa era pior do que eu imaginava, entendeu? E ali naquele momento ali eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você fica ansioso, você fica com medo, você é um mundo que você não conhece, até então você só tinha treinamento ali dentro da academia, né? De simulações que, se você errar, você tem o direito de voltar. Agora já na operação não, né? Você não pode cometer erros porque talvez você não volte. São medos e receios que se multiplicam depois que a jornada de trabalho termina. Quando o policial sai da estrutura do Estado, sai da viatura, sai da sua farda, né? Ele se expõe muito mais do que quando ele está, né, ali protegido com a estrutura do Estado. Quando eu não estou trabalhando, eu não tenho costume de andar armado, né? Eu não tenho costume de andar com a minha funcional, né? Muito menos com a farda dentro do carro.
Então a gente fica um pouco assustado, né, com a situação, o medo de ser assaltado. Mas eu não tenho costume de andar armado, nem com a funcional, principalmente se eu estiver com criança, com a esposa ou com mais alguém, a gente evita, né, esse tipo de situação aí. Então sempre que eu posso, eu consigo. Mas quando eu estou andando armado, voltando no trajeto de casa ao serviço, ou de serviço para casa, é bem complicado. A gente fica ansioso, a gente fica, né, sempre atento, sempre em alerta a qualquer atitude, qualquer movimento estranho. E a gente tenta levar uma vida normal, né? De maior perigo que eu enfrento quando eu não estou trabalhando, é onde eu sempre falo, o maior perigo do policial militar é na sua folga. A sua folga é onde tem a maior letalidade dos policiais. Então assim, eu procuro estar sempre dentro da minha casa, entendeu? Eu evito andar à noite. Porque a gente sabe como é que está a situação. Eu não ando de moto. Hoje em dia também, ser policial e andar de moto armado é loucura. Então os maiores perigos são esses daí. É você tá na sua folga, você acha que tá na sua área de conforto e na verdade você não tá na área de conforto. Preocupados com a integridade física, a maioria nem revela o que é para os amigos ou vizinhos. Poucas pessoas sabem, né? E não é qualquer ambiente que eu vou, eu tenho um ambiente certo para ir, eu escolho ambientes, amizades certas para poder viver, curtir a vida ou participar de eventos, né? Mas eu não tenho costume de revelar não. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo que trabalho na área do governo do estado, mas eu não tenho esse costume, muito menos em redes sociais, de me expor nem nada. Mas o policial, policial militar principalmente, que veja, é um policial que dá a cara todo dia. O policial, ele sai uniformizado, mas ele é reconhecido o tempo inteiro. Principalmente um policial que está num batalhão há anos, toda aquela região onde o batalhão atua, ou que é a atribuição daquele batalhão, conhece o policial. E esse é um ponto importante da polícia comunitária, daquele policial amigo, daquele policial que te conhece, daquele policial que te protege. Né? E isso, depois, lá para frente, o coloca como vítima, é muito mais fácil do que a qualquer outra pessoa que nunca passou naquela região. Então, veja que como é desafiador, né, essa função do policial militar, que no seu mistério eles têm que estar na rua, auxiliando a população e mostrando o seu rosto, porque essa é a sua função. Situação essa que depois inverte, ele acaba sendo vítima dessa mesma exposição. Isso aconteceu no ano passado, quando o ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que atuou por mais de 40 anos na corporação, foi brutalmente assassinado em uma emboscada. Pioneiro no combate à facção Primeiro Comando da capital, PCC, o policial tinha se acostumado a conviver com ameaças de morte. Foi ele quem indiciou pela primeira vez o chefe maior do PCC, Marcos William Herbas Camacho, o Marcola. Como titular da Delegacia de Roubo a Bancos, no início dos anos 2000, foi ele também quem identificou e prendeu as mulheres dos cabeças do PCC por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Câmeras de segurança gravaram toda a emboscada. Às 6 horas da tarde, os executores chegam e param uma Toyota Hilux na rua por onde o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes passaria na saída da Prefeitura de Praia Grande. Ele era secretário de administração da cidade. Menos de 15 minutos depois, o carro de Rui Ferraz passa e começam os disparos. Neste momento, ele foi ferido. Um outro carro, um Logan, com mais criminosos, também seguia o alvo mais atrás. O delegado acelera e começa uma perseguição.
Rui Ferraz entra numa avenida em alta velocidade, mas bate o carro em 2 ônibus e capota. Um dos bandidos fica na chamada contenção para que ninguém se aproxime. Os criminosos desembarcam, fuzilam o ex-delegado-geral. Em seguida, eles saem em disparada. Foi a partir daí que o plano não deu certo. Os assassinos tinham deixado um outro carro já ligado a menos de 2 quilômetros do local da emboscada para a fuga. Quando eles chegaram, a porta do veículo, um Jeep Renegade, roubado em março na capital paulista, estava travada. E os assassinos não conseguiram fugir com o carro. Policiais e peritos descobriram que os criminosos ainda tentaram quebrar o vidro do veículo. Mas quando um deles bateu com a arma, houve um disparo acidental, o que alertou moradores da rua. Assustados, os assassinos fugiram e deixaram cair parte do armamento, carregadores e munição. Na placa da Renegade, os peritos encontraram a impressão digital de um dos suspeitos, um criminoso com passagens por tráfico de drogas e roubo, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A digital do segundo suspeito foi encontrada no porta-malas do veículo. A porta do carro foi retirada e levada para mais exames, no Departamento de Homicídios na capital paulista. A Hilux usada na emboscada foi incendiada, perto de onde estava a Renegade. Por causa do fogo, os peritos não conseguiram encontrar nenhum vestígio. Os investigadores têm 2 certezas. Uma é o envolvimento da facção Primeiro Comando da capital, PCC. A outra é sobre os executores, criminosos treinados com táticas militares. Infelizmente, o Brasil vive um momento, um processo que vários países do mundo já viveram. Aqui é preciso, e eu não estou me referindo a narco-estado nem a estado terrorista, mas são atuações tipicamente de máfia que visam inibir as autoridades públicas, visam dar recado às autoridades públicas. E o recado que as autoridades públicas devolvem é que o Estado de São Paulo está muito unido no combate e nas respostas adequadas a esses fatos. Há uma inversão de valores. O policial, que deveria ser a representação da segurança e da justiça, precisa se esconder para não se transformar em vítima da própria exposição. Caralho, tá pô, o moleque atirou no policial, mano. O moleque tá ouvindo de nível. Um policial que está na rua, de bermuda, porque naquele dia ele não está trabalhando, se identificado, por exemplo, num crime de roubo, matam ele. Né? Os policiais hoje evitam andar, né, com a sua carteira de identidade, né? Às vezes evitam até andar armado, porque sabem que numa abordagem, ao perceber que é policial, atiram e matam. É muito cruel. Ele é uma vítima mais potencial do que um cidadão comum. Antigamente você via policial andando de ônibus, né, passeando na rua, a população cumprimentando, abraçando. Hoje em dia o policial ele tem que andar escondido, tudo escondido. Farda, identidade, a arma tem que estar sempre bem velada, porque se acontecer algo de alguém ver que ele identificar que é um policial e a pessoa tiver a oportunidade de avisar, ó, ele tá passando por aquele cara ali, é um policial, a probabilidade desse policial ser surpreendido é muito grande. Eu conheço casos que a farda não é lavada, e se lavada na casa, ela é colocada para secar às escondidas, não vai no varal. Para que exatamente os vizinhos, se mora numa comunidade e naquela comunidade tem domínio do crime organizado,
não descubram que ele é um policial militar. Ser policial é uma profissão de risco, antes, durante e depois do trabalho. O contato constante com a violência muitas vezes exige um treinamento rigoroso, uma adaptação da rotina e um cuidado ainda maior com a saúde mental. O policial não sai de casa em busca da violência, mas geralmente é com ela que ele se encontra quando vai trabalhar. Quando você chega para atender uma ocorrência, você se depara com situações que troca de tiros, sequestro, ou até mesmo atropelamentos, pessoas esfaqueadas. Então é bem complexo, Então você se depara com coisas que você nem imagina, assim, todo tipo de situação. Cada caso é um caso, Cada ocorrência e, na verdade, cada situação, ela impõe ao policial uma reação diferente. É muito difícil, você exigir de um policial que está na rua e que não tem a mínima ideia do que vai acontecer, porque essa é a diferença, e eu acho isso muito importante a sociedade entender, que quando um policial está no seu horário de trabalho, ele acorda, levanta, coloca a sua farda e vai para a rua, ele literalmente não tem a mínima ideia do que vai acontecer na vida dele. Recebemos informação que um indivíduo está traficando aqui no Quintino 2, vamos fazer a campana para ver se conseguimos surpreendê-lo exercendo a traficância. A violência e o risco de vida fazem parte da rotina de um policial. Vai, o chão. O risco de vida a gente tem que lidar todo dia. No momento que o policial está de serviço, quando ele levanta da sua cama, abre seu portão para poder ir para o seu trabalho, já se torna uma área vermelha, da sua casa até o seu trabalho. Então ali você está lidando o tempo todo com risco de vida, correto? Você não sai de casa para poder morrer, você sai de casa para ir trabalhar, entendeu? Então a gente vai com a maior cautela possível para poder não perder a nossa vida. Eu já fui mais encanado nisso no passado, assustado com isso. Hoje eu já encaro com uma coisa mais natural, sabe? Você vai trabalhar diariamente, E aí você sabe que você saiu, mas você não sabe se você vai voltar vivo, se vai acontecer alguma coisa, então a gente sempre pede proteção, a Deus e vai, Vai pra ver se consegue chegar em casa no fim do dia vivo, chegar em casa no fim do dia bem, A incerteza de sobreviver a um dia de trabalho convive lado a lado com decisões importantes que, na maioria das vezes, precisam ser tomadas em uma fração de segundos. A polícia, dependendo de onde entrar, e a polícia sempre está preparada para isso, ela é confrontada a tiros. O tráfico ele está muito mais preparado, muito mais armado, entendeu? A infraestrutura deles é muito mais organizada do que a nossa. 2 deles já foram identificados como das Forças Armadas Brasileiras, 2 das Forças Armadas Venezuelanas, 1 da Força Armada da Argentina e 1 G3 da Força Armada do Peru. O policial militar ele tem um preparo aqui no estado de São Paulo. Antes de um policial ir para a rua, ele fica pelo menos 1 ano na academia, sendo treinado, sendo capacitado para atender as ruas. E na situação, por exemplo, de confronto, o policial militar ele tem um átimo de segundo para decidir qual é a conduta que ele deve praticar, que ele efetivamente pode e deve praticar. Claro que isso, dentro de toda a sua capacitação, cumpre todo um protocolo, todo um estudo e chegando ao limite que é exatamente desferir um tiro, não só em legítima defesa, mas eventualmente em legítima defesa de terceiro da própria sociedade. Ou seja, essa escolha, que é uma escolha de Sofia, é o desafio que o policial tem dioturnamente na rua. Tiro mal dado, ele não tem retorno.
entendeu? Não é igual uma palavra mal falada. Então a primeira vez que eu precisei apertar o gatilho, entendeu? Eu tive 3 segundos para pensar. Ou eu morro, ou eu tenho que dar o tiro. Dei o tiro. Nesse cenário, os reflexos de conviver com toda essa tensão constante logo aparecem. A profissão de policial, ela traz, né, sempre um trauma para todos nós, policiais. Né? E o meu hoje, o maior trauma que eu tenho, né, como policial, né, é esse medo de ir em determinados locais. É o trauma que a gente tem de andar na rua. Medo. Esse trauma, ele vai acompanhar enquanto a gente estiver na corporação trabalhando, ainda mais o pessoal que é da área de campo, ele vai sempre ser traumatizado com isso. Aquele trauma de você não dormir direito, você não ter sua paz de espírito totalmente, né? Você anda na rua assustado ou pelo menos preocupado com o que está à sua volta. Às vezes todo mundo que está ao seu redor se torna suspeito, porque você nunca sabe de onde vem a injusta agressão, né? Então vem moto de um lado para o outro, você não sabe se é um entregador, você não sabe se é um morador ou se é uma pessoa que está só transitando no local. Então a gente tem muito esse receio. O policial que está na rua, ele tem que ter uma estrutura psicológica diferenciada, preparada até para atender e saber, né, efetivamente escolher os seus confrontos, se é que em algumas oportunidades eles têm a possibilidade de escolher ou não, diante da premência do que está acontecendo. Muitos policiais acabam tendo problemas de saúde. A gente está com uma corporação doente, né? Talvez o policial, a saúde mental dele, de todos os policiais, é uma saúde mental precária. E na hora de superar todos esses traumas e cuidar da saúde mental, muitos policiais recorrem ao mesmo remédio. A minha saúde mental, eu sempre procuro cuidar, estando junto com a minha família, né? Graças a Deus, eu tenho uma família ali bem que me apoia, que está sempre comigo, sempre me ajudando, né? Então, nos momentos mais ruins que a gente sempre tem, né? E ali eu tenho a família. Às vezes eu chego cansado, exausto, e tá ali minha família para poder me dar um apoio. Tenho um costume muito assim de viajar, praticar esporte, jogar bola, né? Ir em parques, passear com a família, né? Com os filhos, né? Praia, chácara, sítio, fazenda, né? Então sempre que eu posso eu viajo com a família aí, viajo em família, pra gente poder dar uma desligada do mundo real e tentar seguir em frente. E dar um apoio para a família também, né? Porque a família sente falta, né? Além do policial, né, a gente também somos pais, somos maridos, somos irmãos, somos filhos. Então nós temos que ter um tempo também de convivência em família, né? O que não significa que algumas marcas não fiquem. A gente vai se superando, né? A gente não esquece, mas a gente é igual a morte de um ente querido, né? A gente nunca vai esquecer, mas chega uma certa hora que a gente consegue superar e seguir em frente, né? Aquele que escolhe a profissão de policial não está colocando só a própria vida em risco. O medo e a preocupação do que pode acontecer também se estende aos familiares desses profissionais. Essa mulher, que também não quer se identificar por medo, é parente de um policial militar. Ela nos revela o que sentiu quando o rapaz anunciou a carreira que pretendia seguir. No começo, quando meu parente foi ser policial, eu fiquei orgulhosa, tá? No começo a gente fica orgulhosa, a gente fica feliz, nossa, vai, né, servir e tal. Porque a gente não sabe os riscos, não sabe os perigos, né, detalhados. E aí ele começou a trabalhar na polícia. Eu não dormia, eu passava a noite acordada porque eu ficava preocupada. Eu ficava, não, tem que ficar acordada, qualquer coisa eu tô acordada. Eu ligava de vez em quando, mandava mensagem para saber como é que tava.
Eu fiquei muito preocupada mesmo. Por melhor que seja que ele vá trabalhar de dia, estando interno, sempre tem o risco, né? Porque tem muita gente malvada nesse mundo de hoje. O maior medo, como era de se esperar, é um só. Represária, né? De bandido. Eu tenho muito medo disso. Que Deus me livre, ele prender um e o filho da mãe gravar a cara dele, vir atrás dele ou da família, entendeu? Eu tenho medo disso sim. A gente, por mais que você não queira pensar, você pensa. Tipo num assalto, saber que ele é policial aí, né? Porque infelizmente eles não têm folga, né? Vai passear, tem que andar armado. É uma preocupação compartilhada com os próprios policiais que, antes de profissionais da segurança, são filhos, pais e maridos. O tocante à segurança da família, isso é um outro desafio, não existe essa estrutura. Normalmente o policial, ele tem que sozinho, né, procurar de alguma forma blindar a sua família, e é muito comum, né, você ouvir do policial, ele ensinar para os filhos dele, por exemplo, para ele não falar que é filho de policial militar. Esse outro lado do crime, para nós que vivemos, eu que vivo e estudo, né, é um lado muito cruel, onde o policial, né, ele não responde por si e não raras das vezes coloca a sua família em risco, exatamente porque o criminoso, ele sabe da parte mais sensível, né, que é a família daquele policial militar. Aliás, como todas as autoridades, via de regra, o criminoso, ele não vai matar uma autoridade, ele mata o filho ou a mulher daquela autoridade, porque é uma forma mais cruel dele punir aquele indivíduo que trabalha, via de regra, para defender a sociedade. As medidas de segurança impostas às famílias dos policiais militares vão muito além da cautela que um cidadão comum precisa ter ao sair de casa nos dias de hoje. Eu sempre que posso, eu oriento eles a abrir e fechar o portão rápido. Quando eu estou chegando em casa de carro, sempre, se possível, abre o portão, fica de olho, vê para mim se tem algum movimento diferente na rua. Se tiver, eu passo direto, dou a volta no quarteirão, vou embora, volto outra hora. Se for necessário, aciono um apoio, né? Mas a gente sempre orienta eles a olhar nas câmeras, sair na rua, ver um movimento estranho, tentar identificar aquela pessoa que está em atitude suspeita. Então a gente sempre procura treiná-los com a experiência que nós temos no dia a dia, para que eles também consigam enxergar algo de estranho e, quem sabe, nos ajudar aí, né, a evitar que o mal aconteça tanto para eles quanto para nós, né? Eu sempre falo para minha família, cautela. Eu não tenho foto esfardado. Peço também para que eles não tirem foto, ande com foto minha fardada no celular, entendeu? Locais também onde costumava frequentar, não frequentar mais. Eu nunca fui na minha casa de viatura, nunca passei na minha rua com viatura. E se eu estiver trabalhando próximo, eu tenho que botar a balaclava, entendeu? Tenho que esconder o rosto. Minha filha, a mesma coisa, eu falo para ela, para colégio, qualquer coisa do tipo, se perguntar o que o teu pai faz, fala que eu faço qualquer coisa, menos ser policial. Não posso andar desarmado, infelizmente, não posso andar, mesmo estando com a minha família, eu tenho que estar andando armado, entendeu? Eu escolhi a profissão, então, do jeito que está, a gente não tem condições de estar andando desarmado. Com as ondas crescentes de violência espalhadas por todo o Brasil, há quem tente convencer o parente a desistir da profissão. Tem muito conselho para desistir, para não ter entrado, para sair, né? Vai procurar fazer outra coisa da vida, ser uma pessoa esperta, inteligente. Então sempre tem aqueles conselhos, né? Que as pessoas temem pela nossa vida, né? Sabe que é muito arriscado, né? E temem pela vida deles também, né? Porque é uma consequência, né? Mas, para muitos profissionais, esse é um caminho sem volta. Ser policial é um sonho,
um sonho desde pequeno, vem de pai e irmãos que são militares, né? E isso vem de um sonho, desde pequeno, querer seguir a profissão do pai, né? Então, quando eu ia lá de viatura, a gente brincava dentro da viatura, eu ficava encantado com aquele mundo, visitava o batalhão, né? Então, isso é um sonho. Então, para mim, significa um sonho realizado. Ser policial, para mim, é poder estar cooperando, né, de alguma forma com essa violência desenfreada que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, como em demais estados que a gente vem acompanhando aí. Não tem mais volta, né? Desde os 12 anos de idade, desde a escola militar, desde a escola de cadete, né? Então já estou com uma certa idade na qual já eu estou me aposentando, né? Estou indo para a reserva. Então eu não teria por que agora desistir. Já passei por tudo isso. Então eu pretendo ir até o fim e quem sabe, né, conseguir me aposentar e depois ter uma paz, um sossego e me livrar desse processo todo. Mas desistir não está na minha cabeça não. Tem coisas que você escolhe, tem coisas que você é escolhido e eu acho que ele foi escolhido pela profissão, né? O policial militar, dentro da sua atribuição constitucional, é aquele responsável pelo policiamento ostensivo, né? É aquele que está à frente, né, ou junto da ocorrência policial e é aquele que efetivamente se torna um escudo da própria sociedade. Apesar de todas as dificuldades e desafios, eles não desistem e ainda deixam um recado. Depois que a gente escolhe certas profissões, ainda mais a profissão ser policial, entrar, passear, curtir em torno de comunidade, não existe mais pra gente. Entendeu? Não existe. Madrugada não faz mais parte do nosso dia a dia. Vamos perdendo cada dia mais colegas nessas situações. Curtir a madrugada em torno de comunidade, próximo de comunidade. Então, o que está acontecendo, aconteceu lá em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, continua que sirva de exemplo, entendeu? A nossa condição não nos dá mais o direito de curtir e frequentar certos tipos de locais. Apesar dos problemas, né, que toda instituição tem, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo não é diferente, vale a pena. Se é seu sonho, vá, estude, se dedique. A dedicação tem que ser 24 horas por dia, estudar, descansar, né? E vale a pena entrar na profissão, vale a pena seguir, mas entre para ser um policial militar, tá? Não entre lá só para tirar uma foto na rede social, fardado para postar, não. Porque hoje em dia tem muito disso. Entre para ser um militar, para ajudar a sociedade, para mostrar que seu papel na sociedade é aquele que você vai cumpri-lo da melhor maneira possível. Mais do que uma vocação, ser policial nos dias de hoje é um ato de coragem e resiliência. Coragem para lutar por aquilo que é correto e resiliência para lidar com os desafios físicos e emocionais que essa profissão exige. Até a próxima.